Tem casal que divide a mesma cama, mas não divide a mesma vida. Hoje nós vamos falar sobre estar casado, mas mesmo assim ainda se Vamos lá. sentir O tema de sozinho. hoje nosso Isso aqui é casados, mas separados dentro da mesma casa. Já parou para pensar que você pode às vezes estar casado por 1, 2, 5 anos, mas conforme vai passando esse tempo, vocês acabam se sentindo que estão sozinhos? Né? Esse é o tema que nós vamos trazer hoje para conversar um pouco com vocês. espante você, viu? Porque muitos casais às vezes estão realmente separados, mas fisicamente, né? Até é um casal, muitas vezes tem até relacionamento amorosos, mas emocionalmente está separado. Casais que não conversam, casais que não gostam de tocar em assuntos delicados. Né? São casais que estão se separando nos mínimos detalhes e que Uhum, quando vai ver, o casamento acaba de uma vez. E sim. aí vem aquela notícia, né? Acabou o casamento. Mas como assim? Da hora de um dia para outro? Uhum. Mas a realidade é que foi isso acontecendo nos dias. O ideal é você perceber no dia a dia esse leve afastamento. A gente fala leve no começo porque às vezes fala, mas não falou comigo tal coisa, mas não compartilhou um sonho, não compartilhou, sabe, uma emoção. E às vezes vocês podem achar isso normal. Uhum, É comum, é muito comum, é mais comum do que a gente pensa, né? Os casais sim, virem se afastando um do outro sem perceber. Mas não é normal e não tem que ser normal. Eu não compartilhar os meus sonhos, eu não compartilhar os meus objetivos, os sentimentos, né? As emoções. Nós temos que compartilhar como que está o seu dia hoje. Ó, hoje eu não estou muito legal. Não, hoje eu estou animado para o tal projeto, para sim. o trabalho, enfim. Então, a atenção que a gente quer chamar nesse primeiro tópico que nós colocamos aqui é tomar cuidado com os leves afastamentos, os distanciamentos que nós temos um do outro, né? Não é necessário que vocês tenham brigado, né? Aquele quebra-pau de gritaria em casa e de, sabe, e ficar distante. Não, não é isso somente, né? Que separa um relacionamento, mas é vocês estarem naquela mesma rotina todos os dias, automaticamente, e você sentir aquele leve afastamento, né? Não, de não realmente não conversar, sabe? De não sentar e não ter um bom diálogo um com o outro. Então, o primeiro ponto, para quem gosta de anotar, né, no podcast que a gente traz realmente alguns pontos chaves para o nosso dia a dia, para a nossa vida conjugal, que essa é a intenção do casamento CAD. Trazer clareza, trazer discernimento. Poxa, será que o meu casamento está passando por isso que os pastores estão falando, esse leve afastamento, esse distanciamento de nós não estarmos conversando assuntos que talvez no começo do relacionamento, no namoro, nós conversávamos. É que assim, casais saudáveis, eles precisam tocar em assuntos delicados. Sim. Né? Então, talvez você tá aí falando assim, mas se eu tocar nesse assunto vai gerar uma briga. Mas se você entende que quando você não toca nesse assunto, você só fermenta ele, só vai crescendo. E o pior, viu? Só vai vir à tona naquele momento que não é para vir. Então, quanto antes vocês resolverem essa situação, melhor vai ser. Realmente vai ser um casamento saudável. Muitos casais, eles acabam evitando, né? Falam assim, não, porque eu não quero brigar. Eu lembro que no começo do nosso namoro, né, o Douglas até chegou a falar assim, ai, nossa, a gente não briga. E claro, né, época de namoro, a Sim. gente realmente Paixão. não tinha o dia a dia, né, uma rotina de um casamento. Era só momentos bons. Então não brigávamos. Mas depois que a gente casou, o nosso primeiro ano foi o ano mais desafiador. Sim. Por quê? Porque nós passamos por muitas dificuldades, né? E dificuldades de quê? De perfil comportamental, né? Em temperamentos. Nós somos muito diferentes. E uma das coisas que a gente sempre fala, né, em todos os lugares, em palestra, em aconselhamento, em mentoria, nós somos casais reais. Nós temos as mesmas dificuldades que você talvez está passando. O caso é que nós temos que entender um ao outro e conhecendo um ao outro, a Sim. gente consegue resolver melhor os problemas. Não é que isso vai ser 100%, Uhum. né? Por isso que nós estamos falando de casais saudáveis. Porque, infelizmente, quando você cria aquela expectativa de um casamento perfeito, você acha que a outra pessoa nunca vai errar. Só que você precisa colocar na cabeça que você erra. Então, se Uhum. você erra, você também tem que estar preparado para que a outra pessoa erre. Sim. Obviamente, a gente também tem que tomar cuidado com alguns erros, né? Tem erros que a gente realmente tem que evitar para não cometê-los. Mas se comete, o que acontece Uhum. no relacionamento que, infelizmente, ou um ou outro acaba ocorrendo, né? Um erro. Sim. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender que nós somos seres humanos, nós somos falhos, e o nosso cônjuge também vai ter um momento que pode errar.
Só que é um assunto mais abrangente, dava para fazer um podcast só sobre isso, sobre o assunto perdão, né? Onde Jesus fala que nós temos que perdoar, né? Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então tem que haver o perdão. É um tema um pouco mais longo, mais abrangente. Mas a ideia nossa que a gente quer trazer aqui é que se errar, é trazer o diálogo, trazer realmente a conversação para dentro de um relacionamento. Até mesmo antes de chegar a esse ponto de errar, é conversar as dificuldades, os desafios, para evitar, né? Muitas vezes a gente tem uma frase que fala: é mais fácil você confessar, né, uma tentação, ou é melhor você confessar uma tentação do que um pecado. Então, peça ajuda para o seu cônjuge. O seu cônjuge é a pessoa que vai estar com você sempre, né, para nunca não chegar nesse nível, talvez, né, exagerado de um erro, de um pecado, enfim. Então, a base que a gente quer trazer para vocês aqui é ter um bom diálogo, né? Até para evitar esse afastamento, esse distanciamento, para evitar sobre o tema de hoje que nós estamos colocando, né? Casados, mas separados dentro da mesma casa aqui, infelizmente, né? Tem muitos casais vivendo dessa forma, estão juntos, mas separados. Sim, mas aí tem aquele caso, né, que por que muitos casais acabam se esfriando? Sim, Porque eles não tocam em assuntos importantes. assuntos delicados, né? E é muito mais fácil você acabar se separando com esse desgaste, Sim. porque você vai perdendo a admiração. E Uhum. como que você perde a admiração? Por estar repetindo novamente sempre os mesmos erros. Pessoas que repetem muitos erros, o cônjuge vai ficando cansado. Sim. E aí eu falo pra você, você prefere, marido, aquela mulher que te chama atenção, né, que fala pra você, olha, tem que fazer tal coisa. Ela pode ficar falando às vezes até mais vezes do que o normal, mas ela pelo menos tá falando. Pior é aquela mulher que não quer mais falar no assunto. Entrou o silêncio já na Entrou o relação. silêncio. Esse silêncio, ele mata o casamento. Ele é como um tumor, né? E você não sabe que hora que aquilo ali vai explodir. Uhum. Então, enquanto ela estiver falando com você, é porque ela ainda tá ali com a esperança. Quando ela para de falar, é porque já perdeu a esperança. E quando perde a esperança, é onde as pessoas acabam desgastando e se vem Sim, a separação. exato. Por isso que eu falei sobre o erro. Sim, Porque o erro, todos nós vamos cometer. sim, E isso acontece diariamente. Porque hoje eu errei com uma coisinha aqui, outra eu errei com outra coisa ali. É claro que tem erros mais graves, né? Que a gente também poderia tocar mais nesse assunto, somente um episódio nisso. Mas o que eu quero dizer é que como que a pessoa, mesmo casada, ela pode estar se separando, uhum. né? A gente conhece vários casais Sim, que da infelizmente. noite pro dia declarou, ó, estamos separados. Mas como? Não é Não, esse da noite pro dia, né? mas Uhum. como assim? Se separou? Mas por que se Sim, separou? sim. Porque aparentemente estava tudo muito bom, né? Se vocês for ver uns casais famosos, do nada aparece a notícia, fulano e ciclano se separou. Mas não foi da noite pro dia. Não. Teve muitos desgastes. Uhum. Então é isso que a gente precisa tomar muito cuidado. E se não souber perdoar essas pequenas Sim. coisas, realmente vai ser muito difícil. Esse é o cuidado que nós temos que ter. E essa é a reflexão que você tem que fazer ao ouvir o podcast, né? Ao ouvir esse tema que nós estamos trazendo. Poxa, será que isso está acontecendo comigo? Aí você fala, ah, não, lá em casa tá tudo bem, né? Tá tudo certinho, então estamos todos alinhados. Será? A gente tem que ter cuidado também quando talvez, né? Entre aspas, aí a gente acha que tá tudo bem. Porque às vezes a rotina engoliu a gente, aquela rotina automática, e a gente não tem mais um tempo de qualidade, a gente não tem um tempo para conversar, a gente não tem um tempo em família, né? E tá só ali, ó, vivendo a vida, vivendo. E acha que tá tudo bem, que tá tudo certo, que a correria é normal, é assim mesmo, é a correria, né, do dia a dia. E às vezes essa correria, essa rotina tá tão no automático que ela já não é mais saudável, que é um dos pontos que a gente colocou aqui. Se a rotina não é saudável para vocês, ou seja, é uma rotina onde, ou no casamento, né? Onde no casamento a gente não tem mais conversa de alinhamentos, de propósito, alinhamentos financeiros, alinhamentos nosso, né? De como nós estamos, nossos sentimentos, nossas emoções. Aquela conversação, às vezes, de jogar uma conversa fora, talvez nem tenha mais, sabe? Do casal. Então, essa rotina, ela tem que ser uma rotina saudável. Porque nós vamos ter rotina, não tem como falar, ah, não, cada dia eu faço uma coisa, cada dia eu estou num lugar. Não tem. Você precisa de uma rotina ali para viver, né? Quem trabalha tem o seu trabalho todos os dias, um horário definido, horário fixo talvez, né? Talvez um dia sim ou não, não sei. Mas você tem sim uma rotina. Só que nós, como casados, e conversando e alinhando isso, nós temos o poder de transformar a nossa rotina, por mais talvez correria que seja, numa rotina saudável, principalmente dentro do lar. Nosso cônjuge, que é a pessoa que nós mais passamos tempo, é a pessoa que nós demos o sim em cima do altar, é a pessoa que nós queremos ficar a vida toda com ela. Então, ou seja, é necessário a gente sentar, avaliar e ver, será que eu estou vivendo nesse automático, né, que os pastores estão citando aqui? Será que meu casamento já chegou nesse ponto?
E a gente tem que fazer, né, algumas perguntas chaves para isso, né? E uma dessas que nós estamos citando, e aí você reflete, poxa, estou realmente vivendo no automático. Então vai pensando aí como é que tá o teu relacionamento. É bom a gente avaliar, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, meu casamento tá muito bom, mas na verdade, quando você vai ver, não tá tudo isso. Eu Exatamente. lembro perfeitamente que quando a gente, pouco tempo de casado, eu cheguei a comentar com meu esposo, né? Eu falei assim, ah, olha, eu gostei desse pão. Era um pão diferenciado, né, no mercado lá perto de casa. E depois que eu falei isso pra ele, ele vivia comprando aquele pão. Até que chegou uma hora que eu falei assim, mas eu não aguento comer mais esse pão. E aí ele olhou pra mim e falou assim, mas você falou que você gostava. Eu falei, sim, eu falei que eu gostava, mas eu já tô enjoada. Por quê? Porque já virou meio que o hábito. Ah, não, tem que comprar aquele pão porque ela gosta daquele pão. Só que vai se passando os dias, vai se passando os meses, você às vezes muda. E eu Uhum. amo mudar. Às vezes eu posso gostar de uma coisa hoje, amanhã talvez eu não goste. Eu não sei se você é assim, mulher. Ou homem, né? Também tem homens que Sim. gostam de coisas diferentes. E eu tô dando um exemplo do pão, mas a realidade é que tem muitos casais que, ah, mas no começo era desse jeito, você gostava. Sim, mas foi se passando o tempo. E isso vai desgastando seu casamento. Quando você não conhece a pessoa que está do seu lado, você acaba deixando ela como uma pessoa invisível. Sabe? Ah, tipo assim, ah, não, ela gostou disso, então eu vou fazer só isso. E se ela mudar? Se vocês não têm uma conversa, se vocês não têm momento de tempo de qualidade, sabe, para conversar mesmo. E você, será que você tem essa abertura para falar pro seu cônjuge, olha, eu não gosto mais disso. Eu já não acho isso mais legal. Eu Uhum. lembro que também eu falava para ele, olha, eu não quero flores, né? Teve uma época que eu falava assim, para que me dar flores? Eu quero outra coisa. Esse ano já vim diferente, né? Depois de quê? 15 anos de casado, Sim. eu já acho que flores já é algo bom para se ganhar de presente, né? Então, assim, as coisas vai mudando. O seu casamento vai mudar muita coisa. Às vezes você tá casado há 10, 15, 20, 30 anos e você acha que vai ser sempre daquele jeito. E aonde nós falamos muito sobre perfis comportamentais, porque nós também somos, né, analista de perfis comportamental. E aonde você precisa entender por quê? Aquela pessoa que ela é dominante, influente, normalmente ela muda muito. Ela gosta de mudar o cabelo, ela gosta de mudar estilo Uhum. das coisas da casa. Já é uma pessoa que vive na mudança. Todo ano, às vezes, muda o guarda-roupa. Agora, aquela pessoa que é mais tranquila, mais estável, mais confortável, às vezes ela mantém naquele ritmo, né? Mas então, se você não conhece o seu cônjuge, fica um pouco desafiador, né, para você manter o seu relacionamento de um jeito mais profundo, né, Sim. intenso. Ou você quer viver no básico, Uhum. né? Nós procuramos sempre estar vivendo um relacionamento mais intenso. Sim. Mas como que eu vou viver um relacionamento intenso se eu já vivo no meu automático? Ah, eu sei que ela gosta disso, vou fazer isso. Exato. Não, pergunte, você ainda gosta disso? Uhum. Você quer fazer algo diferente? Isso é importante para o Exato. relacionamento. Por isso que a gente volta sempre a falar, e eu acho que todas as conversas que a gente sempre Todas. toca no assunto. A base de um excelente relacionamento é o diálogo. Como minha esposa citou aqui, né? Ela gostava de uma coisa no início do relacionamento, hoje nós temos 15 anos de casado, ela já gosta de outras coisas. Tem algumas coisas que permanecem, normal, mas tem várias outras que mudam. E se você não conversa, você não fala dos seus gostos, não fala do que você gosta, do que não gosta, não fala do que agrada, não fala do, não gostei da sua atitude. Conversa, não é briga, gente, é conversa, é diálogo. Então Sim, precisa ter diálogo para o casamento melhorar todos os dias um pouquinho que seja. sim, O difícil é, a gente não conversa, acha que tá tudo bem, e aí o casamento, de vez melhorar, que seja 1% uhum, todo dia, ele vai caindo 1% todo dia. Pensa, 15 anos, 20 anos de casado, daqui a pouco são dois estranhos morando dentro do mesmo lar. sim, E isso que nós vemos, né? Por isso que nós se posicionamos, se levantamos para falar sobre casamento, porque o inimigo não brinca de ser inimigo, né? Ele sim, anda ao derredor procurando ali quem possa tragar. Então, se a gente deixar a brecha, essas brechas abertas dentro do nosso relacionamento, com certeza vai vir ali, né? Deixar um buraquinho dentro do muro, dentro da parede, com certeza esse casamento pode vir a ruína, né? Então, é interessante, é importante até você que está ouvindo, está assistindo, para você entender aonde está a falha e corrigir. sim, Não é tarde para corrigir, né? Se arrepender, poxa, eu posso melhorar um pouco, eu posso fazer algo diferente dentro do meu relacionamento. Faça algumas perguntas, né? Quando a conversa entre nós, né, sobre diálogo, a gente falando, quando que a conversa entre nós virou só obrigação? A gente conversa assuntos ali aleatórios, mas não sabe, não tem uma conversa profunda, uma conexão, uma intimidade um com o outro. Quando que isso aconteceu?
Quando que a gente parou de fazer algo que era importante para o nosso relacionamento, que a gente sabia que era importante para o nosso relacionamento e a gente não faz mais? Caiu numa rotina ruim, não numa rotina saudável. Então, algumas perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos para melhorar o nosso relacionamento. Nós somos seres humanos e nós conseguimos se adaptar por coisa boa, sim, e também se adaptamos no ruim. Então é importante você entender, será que você já não está acostumado a viver um casamento, vamos colocar ali xoxo, meia boca? Mediando, Morno, né? né? Morno. E o morno, a Exatamente. palavra de Deus fala, né? O morno, ele vomita da boca. O morno é medíocre, é médio. Uhum. Então a gente pode melhorar sim e tem que ter esse desejo de melhora no nosso relacionamento, né? Sim. É uma das coisas que a gente costuma falar é que o conhecimento, praticamente, claro, primeiramente Deus, e o conhecimento salvou o nosso casamento. Por quê? Porque através de exatamente de treinamentos, cursos, mentorias, sabe? A gente foi se aprofundando em conhecer mais um ao outro. E isso fez com que o nosso casamento não se acabasse. Nós temos aí mais de 15 anos de casados, talvez você tenha menos tempo ou mais tempo. E aí você pode falar assim pra mim, né? Ah, não, Carol, meu casamento tá bem tranquilo. Mas se você não se aprofundar em conhecimento, você corre um grande risco de se separar sem se separar literalmente da casa, mas se separar no relacionamento. Então, o conhecimento no relacionamento, ele pode salvar, né? Então, quando você vê um casal que ele já cada um pensa de um jeito, cada um tem um foco, né? Nós empreendemos juntos, nós trabalhamos juntos, praticamente nós fazemos quase tudo juntos, né? Mas a gente não aconselha todo mundo fazer exatamente isso, porque a gente sabe que cada um tem o seu estilo, cada um gosta de fazer algo diferente, mas vocês têm que ter o mesmo propósito, que é a família, Uhum. cuidar do lar, estar juntos, tempo de qualidade, priorizar, né, um tempo também espiritualmente. Então, se vocês não têm esses momentos, você acaba se separando. E o conhecimento, ele vai fazer vocês entender qual é o nível que cada um está. Eu Uhum. lembro perfeitamente que o Douglas sempre gostou de falar de finanças, sempre teve esse momento, né, de conhecimento nessa área, e eu não gostava. Então ele teve que me trazer para o lado dele, para me mostrar essa forma, e hoje eu sou apaixonada em conhecer mais coisas, em estudar. Mas não foi da noite para o dia, né? Foi com o tempo, foi um dia após o outro, né? E isso fez com que a gente se aproximasse mais. Com as nossas metas, nossos sonhos, nós fizemos nosso mural do sonho em família, em casal. E ali também tem uma coisa ou outra que é individual, mas nós temos um projeto. E às vezes o casal, ele tá cada um indo para um lado. Uhum. Tem casal que, tipo, um sonha ir para Paris e o outro ir para Coreia. Não tem o mesmo foco. Aí, o que que você faz nessa situação? Vai para Paris, depois vai para Coreia, né? Você não Junto o precisa útil com o ir agradável. cada um ir para um lado. Não, vai os dois, vai visita um lugar, depois visita o outro. O importante é vocês fazerem as coisas juntos, até mesmo porque você precisa abrir mão de muitas coisas. Para nós estarmos aqui, para nós mentorear casais, para a gente estar aí fazendo eventos para casais, nós temos que abrir muito a mão do que eu, Carol, quero e o Douglas tem que abrir a mão daquilo que ele quer. Não tem como um relacionamento ele Sem ir para renúncias, né? frente se o outro só pensa nele, Uhum. né? Então, é necessário vocês planejar. E nesse planejamento, é muito importante vocês alinharem. Isso em casal. Sim, Porque quem não planeja acaba perdendo oportunidades, acaba exatamente. não vivendo experiências boas, né? Sim. E como ela está falando de conhecimento, esse é um canal que você vai ter aqui bastante conhecimento sobre dicas conjugais, né? Relacionamento conjugal. Você vai ter orientação, você vai ter mentoria. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, né? No canal do YouTube, no Instagram, já segue a gente, né? Se inscreve no YouTube, compartilha também com o seu cônjuge, né? De repente está vendo sozinho, compartilha com amigos, no grupo da família. Isso vai ajudar outros casais a realmente entender, ter mais clareza do que Deus tem para cada um de nós no relacionamento, tá? Isso também vai ajudar o nosso ministério para realmente alcançar mais famílias, que esse é o desejo do nosso coração, é transbordar em vidas, transbordar em casamentos, né? Em lares, para que nós possamos entender o que Deus tem para cada um de nós, viu? É isso. E aqui seguindo, né? Alguns sinais claros que a gente percebe que o casamento está se acabando aos poucos.
muitas das vezes a gente está falando aqui para você ter clareza, né? Para você ter reflexão do que a gente está falando, mas não é, e esse é um cuidado que os casais precisam ter, não é para você chegar no seu cônjuge lá e soltar todo, né? Descarregar. Ah, tá vendo? Assisti o podcast lá do Casamento CAD, falou assim que você tem que ser assim, assim, assim. Não é para vocês brigarem. É para vocês terem um diálogo, uma conversa saudável. Porque muitas das vezes o casal só conversa para brigar. Só conversa para falar de problema, só conversa para falar, sabe, de coisa ruim. Não, não é isso. Essa não é a intenção aqui do podcast. Vocês precisam sim conversar, e às vezes conversas difíceis, como minha esposa citou, mas não é toda hora assim. Se for o caso, né? Se isso acontece direto no relacionamento de vocês, marcam a agenda mesmo, ó, terça-feira às 8 horas da noite, nós vamos falar sobre situações difíceis, conversas que precisam pôr os pingos nos is e a gente se corrigir. Como minha esposa acabou de falar também, o casamento requer renúncia. Então, muitas das vezes a gente vai ouvir alguma coisa que não gosta no primeiro momento. Mas depois a gente fala, poxa, faz sentido, deixa eu ajustar, deixa eu melhorar. Mas lembre que sempre começa por você. Porque a gente vê muito isso nos casais, falar, a culpa é do fulano, a culpa é do cônjuge, nunca é em você. Então, assim, o que eu posso mudar para melhorar o meu relacionamento? Pense assim, que se o seu cônjuge pensar assim também, as coisas vão fluir muito melhor. Então, sinais claros é quando a gente começa só a falar de briga, só fala de problema, não conversa, não tem mais uma conversa saudável, uma conversa, né, agradável. E muitas das vezes, quando isso acontece, qual que é o próximo passo? O refúgio, que é o quê? Hoje, o refúgio para muitos casais é o celular. Um fica com o celular de um lado, o outro fica com o celular do outro lado, não se falam, não tem mais olho no olho, não tem mais contato, não tem mais conexão. E isso são sinais, se você fica mais tempo no celular do que realmente parando para ter pelo menos um momento de qualidade com o seu cônjuge, isso é preocupante. Então são alguns sinais que nós colocamos aqui, que isso vai realmente causando esse afastamento até chegar no tema que nós colocamos aqui, casados, mas separados dentro da mesma casa. Então tem que tomar realmente esse cuidado. Muitas das vezes o casal dorme junto, mas está distante um do outro, tá, sabe? Que um viradinho para um lado, outro viradinho para o outro. Ou às vezes tem casais que um dorme na cama, outro dorme no sofá, enfim. Esses são sinais de que o seu casamento está realmente, né, à beira da falência, está ruim. Então, mas se vocês estão juntos ainda dentro do mesmo lar, há salvação. Tem como corrigir isso. Só que você precisa querer falar, não, eu quero transformar meu casamento, eu quero mudar, porque Deus ele quer. Ele fez, nos fez, e quando nós fizemos aliança com o nosso cônjuge, também fizemos aliança com Deus, e Ele quer que nós honremos com a aliança que nós fizemos. Então é possível, independente da situação que está seu casamento hoje, talvez você está olhando e falando, não, para o meu casamento não tem mais jeito, não tem mais solução, já tentei de tudo, mas ainda há solução para o seu casamento. E nós oramos para que o seu casamento possa ser transformado, porque Deus ele quer isso, só que você precisa fazer a tua parte. O que eu posso mudar hoje no meu relacionamento? Que seja um pouquinho todos os dias para que isso possa ser mudado e não, né, não caia na estatística aí da separação do que o mundo prega, que o casamento é descartável. Olha, a gente fala aqui nesse podcast, né, para vários casais. Vários níveis de como está o seu relacionamento. Tem casais que estão assistindo aqui que é recém-casado e que está assistindo esse podcast porque quer aprender para não cometer os erros. Sim. Mas tem casais aqui que tá passando por uma crise ou outra e que através de algumas dicas como essa, você já pode melhorar o seu relacionamento. Mas nós também entendemos que tem casais aqui que tá com o casamento por um fio. E que se você tá aqui até agora nesse podcast é porque você sabe que você precisa de ajuda nessa área. E o que eu quero dizer para você é, nós já passamos por essas dificuldades. Nós não somos um casal perfeito. Uhum. Nós já tivemos várias brigas. Sim. E por muitas vezes, eu falo mais por mim, né? Eu já pensei várias vezes em separar. Porque na situação que para mim parecia impossível, parecia que não ia dar mais certo. E talvez você está nessa situação. E se você se encontra nessa situação, meu conselho para você é procurar ajuda. Não tem como você querer continuar nesse mesmo jeito, achando que vai vir uma resposta totalmente diferente ou um milagre vai cair do céu. Não é que milagres não acontecem, milagres acontecem. Mas a palavra de Deus fala para a gente orar. E orar e é oração, é Uhum. orar com a ação. Né? Você precisa procurar pessoas que estejam em um nível que vai poder te ajudar. Agora, como que eu tô com uma crise no meu relacionamento, eu vou conversar com uma pessoa solteira? Essa pessoa vai me acrescentar no quê? Ah, mas ela é minha melhor amiga. Às vezes você tá com uma crise no seu casamento, você vai conversar com a sua mãe, né? Só que a sua mãe, às vezes, é uma mulher que se separou ou tá no 15º casamento, ou uma pessoa que tem frustrações nessa área e ela não vai conseguir te ajudar. Uma coisa é certa, depois que você casa, pai e mãe tem que ter ali um certo limite.
Porque senão, se você envolve muito os seus parentes no seu relacionamento, isso também acaba desgastando. Talvez você não sabe, mas os seus parentes podem estar prejudicando o seu relacionamento. Eu tenho certeza que muitos casais já passou por isso, né? Quem nunca teve um parente que se intrometeu no relacionamento? Quem nunca passou por isso? Né? Se você é casado mais de um ano, você possivelmente passou por alguma situação. Uhum. Mas o que eu quero dizer para você é que sozinho, às vezes, você não vai conseguir. Por isso que é importante você procurar pessoas que vai poder te orientar, te aconselhar, te dar instruções, né? Nós falamos muito que nós somos mentores de casais. Por que nós somos mentores de casais? Porque a gente já passou por situações que hoje a gente vai explicar para alguém e falar, olha, vai por esse caminho. É melhor, é mais leve. Às vezes você quer quebrar a cabeça, sendo que tem um lado mais fácil. Hoje em dia não é mais fácil você pegar um GPS? Sim. Ou antigamente era o quê? Você tinha que pegar aquele livro, o guia, né? Que era mó difícil para você encontrar. Quando tinha o guia, né? Às vezes você saía sem nem saber para onde que era. Não era muito mais difícil? Hoje tem mais facilidade com o quê? Com o GPS. E nós estamos aqui, quando nós falamos de casamento, é porque nós queremos realmente ajudar casais, ajudar famílias. Isso para nós é o nosso ministério. Uhum. Então, se você passa por algo, né, dessa situação que você sente que precisa de ajuda, procura, né? Nós estamos aqui no nosso YouTube, nós temos aí o Instagram, ali você vai ter um acesso Sim. direto com a gente. Isso é importante para que você entenda que você não está sozinho, você não está sozinha. É importante você ter mentores que vai te direcionar. Ah, Carol, então quer dizer que eu não posso falar nada para minha mãe. Não é que você não pode falar para sua mãe, mas tem determinadas coisas que não vale a pena você comentar com ela, né? Você precisa realmente de uma pessoa que vai te ajudar. Porque é muito fácil eu querer falar mal do meu esposo para uma amiga, para uma mãe, porque ela sempre vai olhar para mim com um olhar de que eu tô certa. E agora, se você fala com uma pessoa que ela vai te mostrar se você tá certo ou errado. Será que você realmente quer melhorar seu relacionamento? Ou você só apenas quer pessoas para mostrar que você continua certo e o outro que está errado? Né? Então, não é uma guerra. Meu cônjuge não é o meu inimigo. Que eu tenho que ter uma torcida do meu lado mostrando que eu sou perfeita e ele é errado. Sim. Então, é preciso ter uma pessoa neutra, uma pessoa que te direciona, uma pessoa que te guie, né, para você melhorar aí o seu relacionamento. Exatamente. Então, isso dependente do nível que você está, né, no casamento. Se o seu casamento realmente você acha que já está fracassado, que não tem mais jeito, ou se você acha que o seu casamento está bom, né, que está legal. Mas tem uma frase que a gente costuma falar, não há casamento tão bom que não pode melhorar, né? Então dá para melhorar, mas ainda dá para ajustar. Então, se você está num nível melhor no seu relacionamento, vocês conseguem ter um bom diálogo, conseguem conversar, você precisa muitas das vezes intensificar um pouquinho todos os dias, para que o seu casamento não fique também na mesmice, né? Siga uma linha reta, contínua, mas que realmente tenha essa crescente. Porque, como minha esposa citou aqui, conforme a gente vai, né, amadurecendo, a gente vai melhorando, vai tendo os novos prazeres, novos gostos, né, novos desejos, e vai mudando a nossa mentalidade. Antigamente a gente pensava de um jeito, há 10, 15 anos atrás, hoje a gente pensa de um outro. E no relacionamento conjugal é assim, a gente tem que desejar isso, né? Desejar ter um relacionamento melhor, desejar emocionalmente ser uma pessoa, né, equilibrada, espiritualmente, nós desejarmos realmente ali ter mais intimidade, mais conexão com Deus, que é quem nos guia, que é quem, né, guia os nossos passos, a nossa vida, que dá todo o direcionamento para nós, porque a vontade dele seja feita em nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. E a gente tem que sim querer na área financeira também estar melhor. E na área conjugal não é diferente. Porque, como nós falamos aqui, né, sobre melhorar, sobre intensificar, sobre conversar, sobre buscar conhecimento, é muito importante nós intensificarmos um pouquinho. Então, se o seu casamento está bom, continue buscando, não pare. Porque muitas das vezes, aquele casamento que era bom, que poderia ser excelente, você fala, você quer saber? Tá bom, eu vou manter do jeito que está. E ao invés de manter, ele vai decaindo. Então, continue buscando, né, o conhecimento agrega demais o relacionamento de vocês. Isso, como minha esposa citou, foi algo que transformou, né, o nosso relacionamento, foi algo que salvou o nosso relacionamento. E se às vezes você está com esse casamento falando, não, mas o meu é aqui, ó, igual vocês estão falando, casados, mas separados dentro da mesma casa. A gente já não conversa. Assista esse episódio uma, duas vezes, continue buscando conhecimento aqui no Instagram, no YouTube do Casamento CAD, para que você possa fazer. Mas uma coisa muito importante que nós sempre falamos e que é necessário falar aqui novamente,
não simplesmente busque um conhecimento só para você assistir algo, ouvir algo. Amanhã talvez você não lembre nem da metade do que você ouviu nesse podcast. Faz o seguinte, se você está aí, anote qual é a ação prática que você vai fazer hoje. Eu ouvi eles falando que a atitude começa de mim. Sim. E qual é a atitude que você vai tomar? Seja algo claro, definido. Não, a partir de amanhã eu vou parar de falar algo que ele não gosta, que ela não gosta. Então coloca lá o que você vai parar de fazer, o que você vai melhorar no seu relacionamento, talvez o que você vai voltar a fazer, que o seu cônjuge gostava e hoje você não faz mais. Então tenha ações práticas para que o seu casamento possa ir para um outro nível. Que uma coisa é certa, se eu só ouvir, se eu não colocar em prática, nada muda. Sempre quando eu falo isso, eu gosto de falar do Sermão da Montanha, onde que Jesus nos ensina, né? Se vocês realmente ouvir as minhas palavras e colocar ela em prática, vocês vão ser homens prudentes, mulheres prudentes, que vai edificar a tua casa na rocha. Agora, se você escuta uma palavra, você sabe, né, que é importante, Jesus trazendo para nós, e você não coloca em prática, é como se você estivesse edificando a sua casa na areia. Se vem um vento, a tempestade, uma chuva, derruba essa casa, porque ela está na areia. Então é muito importante nós entendermos, poxa, de tudo que eu estou ouvindo, de tudo que eu estou anotando aqui para quem está anotando, o que eu vou colocar em prática? Qual vai ser a minha ação realmente para transformar meu casamento? Lembra que Deus ele quer que o seu casamento seja transformado, viva um casamento pleno. Só que nós precisamos fazer a nossa parte, como minha esposa falou aqui. É oração. Eu oro, peço para Deus, Deus me direciona e eu ajo. Eu entro em ação para aquilo que eu quero. Então não fique só ouvindo, né? Porque sabedoria não está em conhecer, está em fazer. Eu sei e faço. Quando você faz, aí se torna uma pessoa sábia. Agora, quando você escuta, né? E realmente não coloca em prática, como a palavra de Deus nos ensina, eu sou um homem imprudente porque eu não estou colocando em prática aquilo que o Espírito Santo me direcionou. E aí eu te faço uma pergunta, né? Quanto vale o seu relacionamento? Nós temos aqui esse livro maravilhoso que foi lançado agora esse ano de 2026, Resgatando os Valores Perdidos do Casamento. É um livro no qual nós temos aí, né, juntamente com alguns casais, né, nós somos coautores desse livro, muito top. Esse é um livro leve, que você vai ler ele, você vai falar, nossa, até quem não gosta de ler, eu tenho certeza que vai ler esse livro rápido, porque ele tá muito leve. Cada capítulo aqui tem uma área que é necessário, né? Então, assim, é necessário a gente saber que nós precisamos investir no nosso casamento. E como que eu vou investir num casamento? Em leituras, em mentorias, em ambientes no qual você vê que tem ali reuniões de casais, né? Mas só ir para a igreja, eu já vou para a igreja, já cuido do meu casamento. Mas ali é um culto, né? Que tem que ser realmente focado a Deus. A não ser que for fazer um evento para casais. Ali você vai entender melhor qual é a dor do seu relacionamento. Né? A igreja, ela é muito importante para nós estarmos bem. Mas quantas pessoas vão para a igreja e têm os seus casamentos destruídos? Por quê? Porque não faz o que tem que ser feito. Não cuida de quem tem que cuidar. Às vezes eu cuido das pessoas lá fora, mas eu não cuido do meu cônjuge. Às vezes eu trato bem as outras pessoas, mas o meu cônjuge eu acabo tratando de uma forma mais grossa, ríspida. Então, com o conhecimento certo, como eu falei no começo aqui do podcast, você salva o seu casamento. E esse livro aqui é um livro no qual eu super recomendo você, viu? Porque ele tá muito lindo, né? E tá muito leve para você. Cada capítulo aqui eu tenho certeza que se você ler, como meu esposo falou, tá? Ler e colocar em prática, não tem como. E olha, tem essa foto maravilhosa aqui desse casal, que eu super recomendo vocês seguir eles também, viu, nas redes sociais. E é um momento importante. Nós temos que investir no nosso casamento, porque o inimigo, ele não brinca de ser o nosso inimigo. Mas muitas vezes nós estamos brincando de ser casados, sabe? Fica aí tentando achar que as outras pessoas estão evoluindo, estão crescendo, e a gente não vê que a gente pode ser algo melhor, pessoas melhores, ter um relacionamento melhor. Como meu esposo falou também aqui no podcast, às vezes a gente se acostuma até com coisa ruim, né? Às vezes você tá acostumado aí com seu relacionamento frio, morno, e hoje você tá aqui nesse podcast para despertar isso em você, para você acordar para a vida e fazer com que esse ano de 2026, 2027, a partir de agora, seja anos no qual você vai vivenciar a experiência com seu cônjuge como você nunca viveu antes. E eu tô falando para casais aqui que às vezes tem mais de 40 anos de casado,
sabe? Teve um casal que a gente fez um curso, né? Nós demos o curso para ele. Ele tinha muito mais tempo de casados. E depois do curso, eles teve ali o conhecimento certo entre eles. Eles vivenciaram experiência que eles não viveram antes. Mas por quê? Porque teve um conhecimento mais profundo no relacionamento. Sim. Às vezes você fala assim, mas eu nunca parei para pensar nisso, eu nunca perguntei isso pro meu cônjuge. E é importante você saber como que você pode melhorar esse relacionamento. Uhum. E como que eu vou saber? Através de leituras, através de como está aqui nesse podcast, já é uma ferramenta Sim. também de conhecimento. Mas é importante Cursos, estar em ambientes, leituras, né? né? Ambientes novos, né? Isso é muito necessário para nós. E como minha esposa citou o livro Resgatando os Valores Perdidos no Casamento, se você que quer, mande um direct pra gente no Instagram, a gente vai dar uma atenção para você, passar o nosso contato do WhatsApp que tem também na bio do Instagram e nós falamos para vocês como é que faz para ou enviar um livro físico para você, né? Ou pegar uma versão digital também. Então a gente ainda não tem um link específico, então é através do nosso Instagram e do nosso WhatsApp. Nós falamos com Sim. vocês, né? Mentoria, quem se interessar por mentoria também. Eu estou precisando de mentores, de conversar. Nós temos algumas sessões, algumas estratégias em mentorias e com certeza pode ajudar muito vocês. E olha, uma coisa importante também, tá? Se você tá até agora aqui com a gente e você ainda não segue, né? Já, como que é que Se inscreve no se YouTube, né? inscreve, né, no nosso canal, por favor, e curte e comenta. Sim. Coloca aí o nome de vocês. É importante para ter esse movimento. Sim. E a gente conhecer um pouquinho melhor também de vocês, né? Isso vai criando aí um ambiente de casais que realmente estão buscando Sim. para melhorar, né? Às vezes você fala assim, mas eu só tenho amigos que me levam a coisa errada. Você está em ambiente errado. Exatamente. Agora, eu tenho certeza que pessoas que estão aqui, né, que vieram através desse podcast, é porque quer melhorar seu relacionamento. Uhum. Então, nada melhor do que você estar em um ambiente certo para fortalecer aquilo que é o seu bem precioso, né? Sim. Porque eu falo com algumas mulheres, é engraçado que tem algumas mulheres que falam assim, quando não é casada, meu sonho é casar. Aí elas oram, falam, Senhor, eu vou orar porque eu preciso casar. E aí depois que casa, não tem mais aquele sentimento, não tem aquele cuidado e perde, né, por facilidades. Então, a gente tem que saber valorizar enquanto nós temos, né? Então, você que está aqui, eu tenho certeza que você é casado, que é uma pessoa solteira, acho difícil, mas pode ser que aconteça. Se tiver, né, tá de parabéns, né? Pode Já ser que buscando aconteça, antes, né? Mas a maioria das pessoas que seguem, né, já são pessoas que já têm relacionamento. Eu tenho certeza que você não está nesse relacionamento para se separar, né? Não. Então aproveite todo esse conhecimento, todas essas ferramentas que nós estamos passando e coloque em prática no seu relacionamento. E olha só, o mundo, ele fala que o casamento ele é descartável. Não deu certo aqui com o teu cônjuge, separa a casa com outro, não deu certo, separa a casa com outro, e nós pregamos que não. Nós se levantamos, se posicionamos, né, como homem e mulher de Deus, que o casamento é para a vida toda. Nós temos uma aliança. Se você pegar a sua aliança ali, ela não tem emenda, é um compromisso sem fim. Um contrato, você coloca a data de fim ali no contrato. Agora aqui, o nosso compromisso baseado na aliança, não. É a vida toda, né? Até que a morte o separe, independente de como vocês casaram. A gente fala lá nos nossos termos, né? Os nossos compromissos, né? É na alegria, é na tristeza, é na saúde, né? É na doença, enfim. Você fez os teus votos, então nós temos que cumprir esse voto. Mas quando nós fizemos o voto, ele era uma coisa, ela era uma coisa, agora é totalmente diferente. E não dá para ajustar isso? Não dá para melhorar? Com tudo isso que nós estamos conversando aqui, realmente, não estou falando que é fácil, que é simples, que é da noite para o dia ou que é no instalar de dedos. Eu estou querendo dizer que é possível, né? É possível nós melhorarmos um pouco todo dia, é possível eu decidir, porque, entenda, é uma decisão. O seu casamento está ruim hoje, você precisa decidir. Você quer continuar assim, né? Ou quer melhorar? É possível, só que você precisa decidir. Falar, não, mas eu quero, mas meu cônjuge não quer. Não, faça a tua parte agora. A gente já tem, né, vários casais de testemunho que um queria, o outro não, mas um fez a parte, falando, eu vou fazer a minha parte. E o outro acaba se constrangendo. Poxa, peraí, não tá mais brigando comigo? Né? Não tá mais pegando no meu pé? O que tá acontecendo ali? Acaba se constrangendo e o Espírito Santo é que convence, não somos nós. Quem convence é o Espírito Santo. Então você vai fazer a tua parte, você vai orar e o Espírito Santo vai tratar. Então, só que nós precisamos de um ponto de decisão. O perdão é decisão, não é um sentimento. Eu não estou sentindo que eu devo perdoar. Eu não estou sentindo que eu devo mudar. Não é sentimento, ali é decisão. O amar é decisão também. Não,
eu vou me esforçar para amar mais. Eu amava muito meu cônjuge no começo, mas com tudo que foi fazendo, fui vendo os defeitos, fui vendo as falhas, e a gente faz isso. O ser humano tem o poder de fazer isso, de exaltar as falhas, né, e abaixar as qualidades. Isso é muito ruim para nós. Mas dentro do casamento, pior, porque você está ali quase todo momento com o seu cônjuge. E nós temos que tomar o cuidado, fazer ao contrário isso. Vamos exaltar as qualidades do cônjuge e diminuir ali né, os defeitos que nós vemos. Mas é decisão. Para mim, concluir aqui, é a decisão que você precisa ter. Se você tá no seu casamento hoje e acha que pode fazer algo, decida. Qual é a sua decisão de hoje que você pode fazer que vai transformar um pouco o seu casamento? E amanhã você continua. Qual a decisão do dia de amanhã? É a mesma de hoje? Então continua. Qual a decisão de amanhã? Qual a decisão depois de amanhã? Todos os dias nós fazemos pequenas decisões que vão trazer grandes resultados para o nosso casamento. Só que você precisa decidir. É difícil viver num casamento ruim? É, mas também é difícil você não tomar nenhuma atitude. É difícil também você, sabe, eu não vou deixar para que ele mude e eu não mude. Não, isso também é difícil. Você tem que escolher o teu difícil. É difícil eu tomar a decisão hoje, então tome essa decisão para melhorar o seu relacionamento. Tome. Vai nessa parte difícil, nessa parte desafiadora. A gente não está falando que é fácil, mas a gente está falando que é possível a gente transformar o nosso casamento, é possível nós resgatarmos valores que foram perdidos dentro do relacionamento. Aqui nesse livro fala, né, sobre valores de comunicação, sobre valores de intimidade, na intimidade física também. Então tem vários valores que nós precisamos resgatar no nosso relacionamento, só que nós precisamos decidir. E a minha pergunta para você é: qual a sua decisão? Sim, e não adianta fingir que tá tudo bem, porque isso uma hora a casa vai cair, né? Às vezes você fala assim, não, tá tudo bem, tá bom assim. Às vezes você tá vivendo um dia após o outro e quando você menos espera, vem a notícia, né? Se separar. Sim. E aí eu falo pra você, tá sendo mais, eu tenho conversado com algumas pessoas que tá, né, nessa fase de separados e tem sofrido bastante. E aí eu falo, essa pessoa poderia ter feito algo antes, mas depois que se separa, aí vai querer valorizar. Então não Uhum. perca tempo, não finja que tá tudo bem. Eu acho que tem como melhorar, né? Nosso relacionamento aqui mesmo, eu falo pra vocês, tem como melhorar. Então, pra vocês, né, deixar aí essa reflexão e também para finalizar nesse podcast de hoje, gostaria que meu esposo desse aí umas últimas palavras pra gente poder concluir e logo mais teremos mais, né? Com certeza, vamos ter mais podcasts. A nossa intenção é fazer, né, mais conteúdos como esse, né, trazer convidados aqui também para agregar no seu relacionamento. Então, por Mas isso, ó, deixa eu perguntar, essa água tá gostosa? tá muito boa, né? Ela tá falando disso por conta da, não sei se vai dar para pegar na câmera, mas é o nosso patrocinador, né? Que inclusive é a nossa empresa, a Agiligas, Uma né? das nossas Uma empresas. das, ela tem patrocinado realmente o Ministério Casamento CAD, porque muitas das vezes, né, para a gente estar fazendo conteúdos, fazendo posts, tem que ter equipe de marketing, né, o livro, investimentos que nós fazemos, mas é com muita gratidão, com Sim, muita alegria que nós fazemos isso, né, e a Agiligas, ela tem patrocinado, tem nos ajudado. sim. E nós já vemos, né, hoje, graças a Deus, testemunho de casais, né, tanto pessoalmente quanto por direct, testemunhos que chegam dos casais, poxa, assisti a live, vi algum conteúdo e comecei a mudar o meu relacionamento. A gente tem um testemunho forte também do casais que já não estava se falando dentro de casa, como é o tema dessa live, não estava se falando, começou a assistir as lives, primeiro só foi o homem assistindo, aí depois começou, né, a mudar, e hoje eles estão juntos e muito bem. Então, é possível, né, é Sim. possível a Mas gente fazer isso. finalizando aqui, a Agile Gás é uma empresa de instalação de gás, tá bom? Você que precisa, pode chamar, que é uma das melhores empresas que nós temos aqui em São Paulo. Exatamente. E é uma empresa qualificada, Sim. né? Qualificada no Certificada, né? Nós temos o selo de, certificada. de qualidade. Então, você que precisou de uma instalação de gás para fogão, para aquecedor aqui de São Paulo, tá? A gente ainda não está em outros estados, mas aqui de São Paulo pode nos procurar. Entra no site agiligás.com.br, tá bom? Que nós temos o prazer de atender vocês. É uma equipe maravilhosa, viu? É isso aí. Então, para a gente chegar aí caminhando para o fim, para vocês casais que chegaram até aqui, primeiro eu quero deixar os parabéns para vocês. É difícil a gente ver hoje casais interessados em absorver um conhecimento e colocar em prática. Ou para a gente fazer seja lá o que for, né? Medicina, engenharia, Sim. você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, você tem que, né, que fazer pós-graduação. Mas pro relacionamento, a maioria das pessoas falam que não. Sabe, deixa a vida me levar. Não, eu vou vivendo e a gente vai aprendendo como é que é o papel do marido, como é que é o papel da mulher. Só que hoje nós temos treinamentos, temos cursos que nos capacita e antecipa isso.
para Sim. você não chegar a sofrer tanto no seu relacionamento para aprender. Então, é importante que você busque também esse conhecimento. Então, eu quero deixar os parabéns para você que chegou até aqui Sim. nessa live, independente de como está seu relacionamento, se está bom, se está ruim, mas a nossa consideração final, a minha, né, consideração final aqui para vocês se está ruim, lute pelo teu relacionamento, não desista do seu relacionamento. Deus tem muito mais para você. Deus ele tem alegrias para você. Talvez você chegou aqui ouvindo nós e fala, poxa, quem dera se meu relacionamento tivesse assim. Quem dera se meu relacionamento fosse um pouquinho disso, né? Melhor do que está. Mas é possível sim. O que nós passamos para vocês é que não desista do seu relacionamento. E se talvez você chegou aqui e está com o seu relacionamento bem bom, parabéns por isso. Mas também continue investindo, porque tem muitos casamentos que eram bons e realmente acabaram abrindo mão ali de algumas coisas, deixaram entrar numa rotina automática e infelizmente ficaram ruins. Então, Sim. cuide do teu bem precioso, cuide do teu relacionamento, continue investindo no seu relacionamento. Nunca pare de investir. Às vezes você vai achar que não, já tá bom aqui, tá tudo certo por aqui. Não, não. Sempre você pode fazer algo mais, sempre você pode ser um ser humano melhor, nem que seja 1% todos os Sim. dias, mas você pode ser um homem, uma mulher melhor todos os dias, você pode ser um pai melhor, você pode ser um esposo melhor, uma mulher, uma mãe melhor todos os dias. Então, fique com essa reflexão. Se possível, né, assista novamente, anote realmente o que você vai entrar em ação para os próximos dias. E se esse episódio falou com você, comenta aqui, comenta como é que foi, qual foi a área que mais chamou a sua atenção. Conte a sua história para nós. Tenho certeza que vai ser um prazer imenso conhecer um pouquinho mais, né, de você aqui, a gente ter essa abertura, né? E quem sabe a sua história vai inspirar outros casais. Esses comentários aqui, muitas pessoas gostam de ver, né? Então, comenta aqui, conta alguma história que você superou no seu relacionamento ou que você está precisando superar. Eu tenho certeza que isso vai incentivar outros casais. Queremos realmente agradecer cada um de vocês. Que Deus abençoe, tá bom? E até o próximo episódio. Até o próximo. Deus abençoe cada um de vocês.